no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca, quem vive. E hoje eu quero falar sobre o caso de um desembargador lá do Tribunal de Justiça do Paraná, que num processo que envolvia uma menor de idade, uma menina de 12 anos, que alegava assédio de um professor. Esse desembargador não só votou contra a concessão de medida protetiva para essa menor, como também disse, abre aspas, que mulheres no Brasil elas estão loucas atrás dos homens, que as coisas todas se inverteram e etc, etc. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história desse desembargador e como, na verdade, essas questões se envolvem em algo muito maior, inclusive. Bom, Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo ele fica disponível youtube.com/Alexandre Bahia. Também o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Todas as semanas, pelo menos 2 novos episódios vão ao ar. E é importante, então, a gente, ao falar sobre esse caso, lembrar de algo que eu mencionei num dos últimos episódios do Birosca News, que foi o caso também, em segunda instância, de um desembargador, Tribunal Regional do Trabalho, lá do Rio Grande do Sul, para uma mulher grávida, uma advogada grávida de 8 meses, que ela não teria o direito garantido pela lei a fazer a sua manifestação anteriormente aos demais, porque, enfim, ele não sabia se ela estava grávida ou porque ele interpretou a lei de uma determinada forma absolutamente particular. Pois bem, a gente volta a falar também de um caso envolvendo um tribunal de segunda instância, em que esse desembargador ele negou, felizmente ele foi em minoria, o relator do caso e os demais votaram a favor da concessão da medida cautelar a favor dessa aluna de 12 anos, porque essa menina ela recebeu uma mensagem durante o horário de aula desse professor falando, elogiando essa aluna e falando para ela não comentar com ninguém sobre o elogio que ele estava falando, né? E por causa disso, essa menina ficou extremamente abalada, ela não queria mais ir na escola. A mãe forçando ela a ir na escola, ela chegava lá, ela ficava no banheiro, ela não queria entrar na aula. E aí, com a ajuda de um psicólogo, foi que essa menina finalmente disse o que tinha acontecido. E aí, então, esse professor sofreu aí essa ação, essa medida, para justamente garantir que ele não possa se aproximar dessa menina, etc, etc. Vale a gente acrescentar que esse promotor, desculpem, esse desembargador que teve esse tipo de atitude, ele já foi condenado por violência doméstica contra uma irmã dele e acabou sobrando até para a mãe desse desembargador, ele já foi condenado. A decisão no STJ foi pela suspensão do processo, já que suspendeu a execução da pena, já que a pena dele foi menor do que de 2 anos, e aí então foi aplicado o artigo 77 do Código Penal, o desembargador no prazo de 2 anos, ele tem que prestar serviços à comunidade, etc, etc, e não pode se aproximar da irmã que foi vítima dessa violência doméstica. Este mesmo desembargador, ele vai dizer na sua manifestação, e aqui eu estou lendo mesmo para não perder nada, ele vai dizer que essa ação ela estaria indo como se ela estivesse indo longe demais, porque ela iria estragar a vida do professor, que o professor foi infeliz, mas que ele aprendeu a lição. Até quando ele vai ficar sendo punido? Até a menina fazer 18 anos? Pergunta o desembargador. E aí então, um dos membros desse colegiado no TJ, nessa Câmara, que é uma mulher, ela fala sobre a questão da violência contra a mulher nos dias atuais, e aí cabe abrir um parênteses, o Paraná registrou um dos maiores índices de violência contra a mulher em todo o país no ano passado. E aí a resposta do desembargador à interpelação da sua colega, que lembra
do problema grave, estrutural, endêmico da violência contra a mulher no Brasil, ele vai dizer que isso é um discurso feminista, que quem está correndo atrás dos homens são as mulheres, porque não tem homem no mercado. A mulherada está louca para levar um elogio, uma piscada, uma cantada respeitosa. Vai no parque, só tem mulher com cachorrinho, louca para encontrar um companheiro. E por aí vai. Que hoje, então, são as mulheres que estão assediando os homens e não o contrário. Eu não sei em que mundo bizarro ele vive, mas nesse planeta e nessa realidade em que a gente vive, certamente não é essa a história, não é essa a vivência de todas as mulheres desse país, que infelizmente todos os dias antes de saírem de casa tem que pensar 2, 3 vezes na roupa que vai vestir para ver se ela sofre um pouco menos assédio, se o assédio é um pouco menos violento, porque todas as mulheres desse país pensam nisso antes de saírem de casa. E aí então a gente tem que levar em consideração mais duas questões aí. Primeiro, que a mulher nesse caso é uma menina de 12 anos de idade. É uma criança, ela não é uma mulher, ela não é alguém que pode se defender, ela é uma pessoa que está numa posição de subordinação face ao professor. É uma conduta, então, que ela tem toda uma reprovabilidade, inclusive pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é óbvio que essa menina precisa ser beneficiada por tudo que a lei puder trazer de proteção a ela. E essa conduta do desembargador não é uma questão aí, certamente, de divergência de interpretação, não é que nós podemos interpretar a lei de uma forma diferente. Essa manifestação dele, ela não tem nenhum amparo em nenhuma possível interpretação da lei. Inclusive, se a gente considerar um documento que é do Conselho Nacional de Justiça, que é o julgamento com perspectiva de gênero, que nesse documento justamente o CNJ vai chamar a atenção para o fato de que juízes e juízas têm que levar em consideração o machismo estrutural, a violência estrutural contra mulheres, tem que levar em consideração no seu julgamento que mulheres historicamente são violentadas e que essa violência ela normalmente parte de pessoas próximas a essas mulheres, parentes próximos, professores, etc. E ao contrário, o que a gente vai ver na manifestação desse desembargador é exatamente em todos os termos o inverso daquilo que o CNJ manda, porque é uma resolução em que o CNJ manda, inclusive, que as escolas judiciais, as escolas de formação de juízes, elas sejam obrigadas a criar cursos para formar esses juízes em julgamento com perspectiva de gênero, de maneira que esses vieses, esses enviesamentos, na verdade, eles possam ser apontados e corrigidos. Pois bem, o tribunal se manifestou dizendo que essa não é a postura, que ele não, aquilo lá não expressa a opinião do tribunal. A OAB do Paraná se manifestou repudiando esse tipo de atitude. Devem ser abertos procedimentos aí contra esse desembargador, mas da mesma forma que no caso do desembargador lá do TRT do Rio Grande do Sul, a probabilidade que haja alguma punição efetiva é mínima ou quase nula, porque, infelizmente, a gente tem uma cultura não só de violência contra a mulher, mas também de tolerância com relação a esse tipo de manifestação quando ela vem do Poder Judiciário. Isso, infelizmente, ainda é bastante verdade. Basta ver que o fato apenas de existir um protocolo, uma resolução do CNJ falando sobre julgamento com perspectiva de gênero, mostra que a realidade é justamente o inverso e que a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Pois bem, Birosca News vai ficando por aqui. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, comente, lembre aí outros casos envolvendo o Poder Judiciário, o Ministério Público, que a gente possa comentar aqui.
E a qualquer momento eu voltando a falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.